Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está no curso de Licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha LDB. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, olhos pretos, 41 anos, estatura mediana. Estou trajando um vestido com estampa xadrez em tons acinzentados de azul, cinza e marrom. E ao fundo está uma plotagem dos estúdios com as cores brancas e cinza em forma de conectores. O meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Bom, nesse episódio, incumbências na LDB. O que são incumbências? Incumbências são as responsabilidades dos entes federados. Isso mesmo. Então, vamos ver a nossa trilha aqui na nossa tela interativa. Então, nós temos aí a nossa jornada de legislação, já acompanhamos direitos, princípios e agora vamos para incumbências. Sim, as incumbências também são chamadas de competências dos entes federados. O que nós temos? Nós temos basicamente, os entes federados são a União, os municípios e os estados, ok? Então eu tenho a União, os estados e os municípios. Esses são os entes federados, são os entes que compõem o Estado brasileiro. A União, que é federal, então são instituições federais, são instituições que são coordenadas, acompanhadas, geridas diretamente pelo Estado brasileiro, né, diretamente pelo ente federal máximo, que é o governo federal. Nós temos aí também os estados, aí os estados que são cada organização político-administrativa, e os estados são regidos diretamente pelo governo estadual. E os municípios, que são as regiões menores e que são regidas pela prefeitura, pelo prefeito. Então, esses três entes federados constituem as entidades, né, são os entes que compõem o Estado brasileiro. E, além deles, nós temos as escolas. Mas as escolas não são entes federados. Então, entes federados nós temos três, ok? E aí vamos ver, então, quais são as competências, as incumbências de cada um. Aqui na tela, a gente pode ver a incumbência da União. Então, a primeira coisa que é a União, que é o eixo federal, né? Então, a gente tem quais são as incumbências da União. Muita coisa, né? Tá doido. É muita competência, né? Tem competência aí para mais de metro. Vamos ler tudo? Claro que não, né? Isso aí é tarefinha de casa. Só vou ler a primeira coisa, hein? A competência da União consiste em coordenar a política nacional de educação, articulando. Então, olha só, vamos lá. A competência da União consiste em coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistema, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Bom, exatamente. Então, a União, que é o governo federal, ele tem como competência reger o sistema educacional. Todas as normas educacionais primeiro emanam do governo federal. Ele que vai definir a organização, a estrutura, ele que vai ditar diretrizes para o ensino fundamental, para o ensino médio,
para a educação superior, para as diferentes modalidades, como nós vimos, educação indígena, quilombola, do campo, especial. Então, é a União que faz a gestão maior do sistema educacional. Então, com relação às normativas gerais de calendário, as normativas de progressão, ampliação do ensino fundamental, educação integral, tudo isso quem determina, quem normatiza é o governo federal. Ele faz através de um órgão do Conselho Nacional de Educação, que é um órgão deliberativo, não é um órgão legislativo, porque para legislar vai ser o Senado e a Câmara. Dependendo do tipo da legislação, tem que passar pela Câmara e pelo Senado e ser aprovado pelo presidente da República. Então, legislar é o governo federal. Normatizar, ou seja, a partir da lei, colocar orientações e diretrizes, é o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação tem as câmaras de educação básica, de educação superior, e elas vão estudar cada um dos campos, né? Cada um dessas etapas, desses níveis e dessas modalidades. E o governo federal também vai ter o seu órgão executivo, que é o Ministério da Educação, o MEC. Então, a organização, a demanda, recursos, todos esses, eles serão organizados pelo Ministério da Educação. São comandados, demandados e geridos pelo Ministério da Educação. E quando a gente fala de função redistributiva, significa de distribuir as responsabilidades. Então, o que é de responsabilidade do Estado, o que é de responsabilidade do município, é o governo federal que vai dizer. Então, além disso, tem várias outras competências, como elaborar o Plano Nacional de Educação, que é uma política pública, o que está vigindo até 2024, que tem 21 metas, e você já conhece ele na nossa trilha da Constituição, porque ele está previsto na Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação. Além disso, nós temos baixar normas sobre os sistemas escolares. Então, essa estrutura que é para todos vem do governo federal, ou seja, da União. E aí a gente agora tem os estados. E aí, quais são as competências e as incumbências do estado? Vamos acompanhar? Então, aqui, tarefa de casa, né? Tem essa leitura. Essa apresentação interativa está disponível no ambiente virtual, então é só vocês acompanharem, né, e organizarem a leitura para que vocês possam fazer essa leitura mais detida sobre esses elementos, tá bom? Então, por exemplo, normas de currículo também é da União, normas com relação à estrutura é da União. E com relação aos estados, quais são as informações que nós temos das competências do estado? Olha só, organizar, inciso 1, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Então, os estados, eles têm essa incumbência. Ele também tem incumbência de definir com os municípios, então a gestão colaborativa, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, nas quais devem assegurar a distribuição proporcional de responsabilidades de acordo com a população e o quê? E os recursos financeiros. Cabe aos estados também elaborar e executar políticas e planos educacionais. Além disso, é responsabilidade do Estado, inciso 5, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior e de seus estabelecimentos de ensino. Nossa, essa daqui é uma das principais funções de quem? Das secretarias estaduais de educação. Então, as secretarias estaduais de educação, elas devem autorizar o funcionamento de uma escola, né? Ela deve, quando não há Conselho Municipal de Educação, também é a Secretaria de Estado da Educação que
autoriza o seu funcionamento. Então, autorizar o funcionamento de uma escola é emitida uma portaria de autorização quando essa escola inicia as suas atividades. Depois, essa escola tem que ser credenciada. O que é credenciada? Ela tem que ter a portaria de credenciamento para funcionar em um determinado nível e ofertar determinadas modalidades. Então, por exemplo, os centros estaduais de educação de jovens e adultos. Primeiro, eles têm uma autorização de funcionamento, depois eles têm um credenciamento para funcionar como centro de educação de jovens e adultos. O credenciamento é como uma validação daquela oferta na instituição. Então, geralmente, as secretarias estaduais de educação emitem essas portarias, né? Então, são chamadas de portarias porque são normativas menores do que a lei. Então, portaria de autorização, portaria de credenciamento. Essas duas, essa função de dar o aval para essas instituições funcionarem, geralmente é da Secretaria de Estado da Educação. Se houver um Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal vai emitir essas portarias para as escolas da rede municipal. Mas, se não, a incumbência fica a cargo do governo do Estado. Além dessas funções, a Secretaria de Estado da Educação, ela também é responsável por organizar, manter o padrão de qualidade e o financiamento, preferencialmente, do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Então, de 6º a 9º ano e o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano, são preferencialmente incumbência do Estado. Essa alteração é recente, né? Na LDB já era previsto, mas essa alteração só foi realmente organizada tem aproximadamente 5 anos com o reordenamento. Então, reordenou-se as escolas, ficando, de fato, a oferta da educação infantil para o município e o ensino fundamental 2 e o ensino médio sobre a incumbência do Estado. E o município, então, qual que é a incumbência do município? Vamos ver? A incumbência do município, né, ela consiste em regular aí a sua forma, né, do sistema municipal. Então, compreende o que? Olha, lá no artigo 11 da LDB está assim: os municípios incumbir-se-ão de... Ai, até uma mesóclise chique, né, gente? Organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino, integrando as políticas e planos da educação da União e dos Estados. Exercer ação redistributiva com relação às escolas, baixar normas complementares do seu sistema de ensino, autorizar, credenciar e supervisionar estabelecimentos do seu sistema de ensino e, olha só, oferecer o inciso 5, é um dos que mais chama a atenção para a gente, que é oferecer a educação infantil em creches, pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. É permitida a atuação em outros níveis, mas somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência e com recursos acima dos percentuais vinculados pela Constituição. Então, olha o teor desse artigo 11. Então, por isso que a gente até destaca o teor do artigo 11, porque o artigo 11 ele é primoroso. Então, os sistemas municipais, eles têm que dar prioridade à educação infantil. Por que é o município que vai dar prioridade à educação infantil? Porque na concepção da legislação, a gestão municipal, o executivo municipal, é aquele que está mais próximo das necessidades daquela comunidade, daquela onde aquela escola está localizada. Portanto, ele tem melhores condições de atender às especificidades daquela comunidade, daquela região. E é por isso que é prioritariamente o ensino, a educação infantil e ensino fundamental. Podendo e só podendo ampliar se essas ofertas já estiverem garantidas. Então, o município
prioritariamente educação infantil e o ensino fundamental às séries iniciais, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto ano do ensino fundamental. E os estados, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. A União, ela não tem a obrigação, pelo menos não é prioridade dela, ofertar educação infantil, nem ensino fundamental e nem ensino médio. Não é prioridade. Ela pode ofertar, se for necessário, ela deve ofertar. Se não houver condições do município ou do estado em ofertar, aí é uma ação obrigatória dela garantir essa oferta por meio de instituições federais. Mas a estrutura, as incumbências são que a educação infantil e o ensino fundamental é prioritariamente do sistema municipal e o ensino fundamental 2 e o ensino médio de responsabilidade dos estados. Quando fala função redistributiva, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, elas vão passar algumas responsabilidades para as escolas. E aí, quais são as responsabilidades da escola? Você já sabe? Você sabe quais são? Não? Então, olha aqui quais são as responsabilidades da escola. Bom, então, a gente, né, já vai ver com relação aos recursos, que também muitos nos interessa, né? Então, com relação às escolas, o artigo 12 da LDB prevê o quê? Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão incumbência de quê? Elaborar e executar a sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos na LDB, velar pelo cumprimento do plano de trabalho docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. E aí existem outras não menos importantes, mas a que a gente vai destacar, o inciso 11, que vai falar promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas, que foi inserido aí agora juntamente com a Cultura da Paz em 2018. Então, percebam que nós temos aí algumas incumbências que são da escola. Mas não são só essas, evidentemente, mas essas são as incumbências básicas da escola. Elaborar sua proposta pedagógica. O que é elaborar sua proposta pedagógica? Constituir o seu documento maior, que é o seu projeto político pedagógico. Onde que a escola está, da onde o que ela pretende, qual que é o seu contexto, quem são as pessoas que ela atende, qual que é o objetivo dessa escola, qual que é a tendência pedagógica, a filosofia pedagógica que ela vai trabalhar, qual é a organização, qual é o nível que ela vai atender, quais são as etapas que ela vai oferecer, quais são as modalidades que ela vai trabalhar. Então, tudo isso vai estar no projeto político pedagógico. Bem como, aí vocês estão vendo em gestão escolar, gerir administrativa, pedagógica e financeiramente a instituição de ensino. Então, ela tem que gerir do ponto de vista administrativo, que é gerir os servidores, os profissionais da educação e os alunos, documentação, transferência, matrícula, censo escolar, gerir também de modo pedagógico, então as ações didáticas, ações de ensino especificamente, e gerir financeiramente. É a escola que recebe o recurso para ela administrar os seus materiais. Então, ela recebe o recurso na sua instituição em uma conta própria. Cada instituição de ensino tem uma conta própria, um CNPJ, e ela recebe o recurso do município, o recurso do estado e o recurso diretamente do governo federal por meio de uma política pública. Você sabe qual é? Sim, o Fundeb, né? O Fundo de Educação e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, ela recebe esses recursos, ela recebe recursos a mais do estado e do município para adquirir todos os materiais de funcionamento da escola. Então, desde o papel higiênico até
o projetor de slides é a escola que administra esse recurso. Há, com algumas exceções, as reformas de infraestrutura. As reformas de infraestrutura de grande porte, médio e grande porte, são feitas pelo órgão gestor, né, da rede. Então, ou pelo município, ou pelo estado, ou pelo governo federal, dependendo aí de qual ente a instituição de ensino faz parte. Mas todas as outras ações, então comprar jogos, comprar livros, organizar espaços, fazer pequenas reformas, instalações, organizar a formação continuada, tudo isso é gerido pela escola, pela instituição de ensino. Algumas responsabilidades são do município, do estado ou do governo federal. Então, por exemplo, o pagamento dos servidores é do ente federado. Outras questões como infraestrutura, como normatização, é do ente federado, da qual a instituição de ensino faz parte, né, da rede que ela faz parte. Então, esses elementos são as principais incumbências. Se você ficou, então, aí curioso sobre as incumbências, né, o que cada um faz, mais detidamente, olha aí os artigos 10, 11 e 12 da LDB, que está lá minuciosamente as competências, as responsabilidades e as incumbências da União, dos estados, do município e das instituições de ensino. Isso é muito bom, não é verdade? E se você quiser saber mais, ficou curioso, acompanhe aí as nossas postagens no ambiente virtual, os nossos episódios da trilha de LDB e sempre construa o seu próprio conhecimento, acesse as fontes. A LDB é a principal norma do Sistema de Ensino Nacional, 93, 94 de 96, com várias alterações, mas é ela que rege, considerada uma das legislações mais modernas para o sistema de ensino. Então, vá lá e consulte. Acompanhe os nossos próximos episódios. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.